Fala galera, Guilherme Silva aqui, vou trazer a análise diária aí do Bitcoin. Então galera, 21 de dezembro são 12h08, como sempre aí galera, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Cara, é o segundo vídeo que eu tô gravando, porque o primeiro eu gravei com o Spotify aberto e eu escuto música nos fones, né? E o cara tá sem os fones e o Spotify aberto, e aí o vídeo gravou escutando música. Com a música alta, né? Tipo, não dava nem pra ouvir o que eu tava falando. Meu Deus do céu, cara. Que raiva que eu passei, cara. Então vamos de novo, tá? Cara, Bitcoin. O que tá acontecendo aqui, né, pessoal? Se a gente pegar aqui um gráfico diário, tá? No último vídeo que eu fiz, tá? Se eu não me engano, nós estávamos aqui no dia 18, bem nessa ponta aqui, e eu comentei com vocês da possibilidade de a gente atingir um novo nível de FIBO, já que nós tínhamos passado do primeiro, a gente passou desse nível aqui no 22.500, tá? Que eu tinha falado num vídeo anterior, que eu acreditava nessa possibilidade, tá? E eu acreditava que a gente poderia vir bater aqui nos 24.500, tá? Eu considero, tá, pessoal, se eu botar candles fechados ali, esse candle fechado aqui, cara, a gente bateu lá, tá? É sempre aquela questão, né, de região, não bateu por quê? Por causa de nem $150, tá? A gente bateu no alvo aqui, que seria o segundo alvo de Fibonacci dessa pernada aqui, tá? Então, nesse momento, pessoal, tá? Eu acredito que a gente possa sim fazer uma correção aqui um pouquinho mais acentuada para quem sabe vir buscar o próximo nível lá em 27.500, tá? Região de 27.500. Então posso até marcá-la aqui. Existe a possibilidade de vir aqui? Cara, existe. Mas no ponto que a gente se encontra, a gente tem que ter muita atenção, tá? Se a gente não vai entrar com uma correção aqui, tá? Por quê? Porque conforme eu mostrei para vocês no último vídeo, vamos lá, vamos pegar aqui a força relativa, tá? E eu mostrei para vocês esses pontos, né? Que pontos? Esses pontos aqui. Tá? Os pontos, cara, que a gente se encontra. A gente se encontra lá em cima na força relativa. Em pontos que se eu considerar, tá? Esses pontos aqui, esse ponto, esse ponto, esse ponto, todos os pontos que a gente tocou nela, lá ó, a gente tocou, eu mostrei isso no último vídeo, a gente teve correção, tá? Mas se eu pegar e puxar o gráfico aqui, deixa eu arrumar essa setinha aqui, se eu puxar o gráfico, né, daqui a pouco vai ter gente que vai me dizer, né, mas aqui corrigiu e voltou a subir, corrigiu e voltou a subir, aqui, perdão, aqui corrigiu e voltou a subir. Cara, beleza, só que eu estou falando de um gráfico semanal. Se eu pegar, por exemplo, essa região aqui, eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5 candles. Eu estou falando que esse pequeno trecho que a gente tem aqui, cara, foi 1 mês e meio caindo. Foi 1 mês e meio voltando para cima. Então, se a gente entra numa correção de 4 candles semanal, de 1 mês caindo, na primeira semana de candle vermelho no gráfico diário, tá? Muita gente sai da posição, não é tão simples tu segurar acreditando na alta, até porque tu não sabe se não pode acontecer esse tipo de coisa que aconteceu aqui, né? A gente voltar e ficar corrigindo um tempão. Cara, eu particularmente acho que a tendência é bem forte de alta, tá? Bem forte de alta, mas é o que eu sempre falo para vocês. Quem está posicionado na compra, tá? Quem trabalha com swing trade, pelo menos, tá? Quem faz day trade nem tá olhando o gráfico semanal, né, cara? Deve estar olhando o gráfico de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Quem está fazendo day trade. Quem está fazendo swing, gráfico de 4 horas, diário, semanal, cara, não vai segurar a posição por 1 mês, né? É muita coisa, né? Daqui a pouco esse ponto que eu estou comentando com vocês, continuou subindo, né? Mas olha a visão, né? Continuou subindo. Aí ele corrige 35%. Cara, quem é que entra na posição com stop de 35% no swing trade? Cara, sei lá, se o cara tá entrando numa posição com stop de 35% para swing trade, não sei que gráfico ele está olhando, entendeu? É complicado, porque é muito tempo, é muito longo o stop. 35% é um stop meio, cara, 35% da tua posição, que posição tá entrando, né? Tá entrando com o que eu costumo dizer, né, cara? Tá entrando com 50 pila, aí fica fácil tu aguentar 35%. Entra com a mão mais pesada, cara, 35% é muita coisa. Aqui, nesse ponto nem chegou a bater lá em cima, né, mas já estava numa região. Não vou considerar aqui, cara, máxima histórica anterior, né? Depois entrou bear market, não considero. Aqui, né? Aqui a gente, se eu for olhar aqui, né? Continuou subindo, mas 1, 2, 3, vamos pegar aqui 1, 2, 3, 8 barras aí, são 2 meses de queda para depois continuar subindo. Mas isso vai acontecer agora? Cara, não sei, eu não tenho bola de cristal. Eu simplesmente olho para o gráfico, estou olhando para o gráfico, eu tento olhar para o gráfico, olhar para o passado do gráfico, tentar encontrar pontos em que
a gente tem uma similaridade no comportamento do preço, né? Que esses pontos aqui a gente sempre que a gente bate lá, a gente tem uma correção. E no último vídeo eu comentei com vocês, cara, a gente bateu num ponto aqui que todas as vezes que a gente bate nele, a maioria das vezes que a gente bate nele, a gente tem uma correção um pouquinho mais significativa. Vamos considerar o seguinte, desde setembro a gente está subindo. Vamos pegar aqui gráfico semanal. Desde setembro a gente está subindo. Quantas barras aqui no semanal a gente está subindo? Fazem 15 barras que a gente está subindo. Aí tu pega, olha para o passado. Vamos pegar essa pequena alta que a gente teve aqui. Quantas barras teve? 12 barras. Caiu. Entende? Desse ponto até aquele ponto ali, ó. 19 barras. Aí teve uma correçãozinha. Lembrando. Mas são só 2 candles. Pessoal, 2 candles no gráfico semanal. Tá? São 2 semanas aí caindo, né? Que caiu 27% nessa correçãozinha que teve. Eu não estou dizendo que não vai andar para cima. Você tem que entender que eu analiso o gráfico para vocês, tá? Então, eu não estou aqui falando o que as pessoas querem ouvir. Eu estou olhando para o gráfico e dizendo o que eu acho, cara. Nas últimas semanas eu comentei com vocês, cara, acredito na alta, vai bater aqui, vai bater ali, beleza. Só que quando bate num ponto que a gente está super valorizado, cara, eu sempre vou acreditar que pode vir uma correçãozinha um pouco mais acentuada. Se eu fosse me posicionar na compra aqui, né, se eu fosse esperar, eu tenho que falar dessa forma, né, se eu fosse, porque, cara, eu não posso dizer para vocês o que eu vou fazer ou o que eu deixo de fazer, porque eu não posso aqui dar uma recomendação. Eu falo se isso ou se aquilo. Tem muita gente que às vezes comenta ali, cara, segui a tua orientação lá, deu certo, me salvei, ou fui por ti e ganhei dinheiro, ou daqui a pouco tem gente que pode dizer, fui por ti e me ferrei, vendi e o negócio continuou subindo. Cara, vocês têm que aprender a entender o que eu tô falando, tá? Estudar, entender o que eu tô falando, para tomar as decisões de vocês baseadas no que vocês estão falando. Não existe nada pior do que tu perder dinheiro seguindo os outros. Pode acontecer de tu seguir o que eu tô falando, tu ganhar dinheiro, e tu ficar feliz, seguiu o Guilherme falou, deu uma determinada análise, eu fui por ele, eu me dei bem. Beleza, cara, só que a hora que der ruim, tu vai ficar puto, entendeu? Isso acontece, porque não existe. Sempre que tu toma uma decisão baseada pelos outros, né, tu tende e se der errado, tá, tu vai tender a culpar aquela pessoa. Isso é a pior coisa que existe. Você tem que aprender a entender o que eu tô falando, considerar ou não o que eu tô falando e tomar as decisões de vocês, tá? Aqui, ó, nesse ponto, cara, a gente teve um baita de um ponto de entrada, porque a gente teve 1, 2, 3 de compra, tem o setup no canal ali que é bem interessante para quem trabalha com swing trade. Uma dica importante, quem está trabalhando em gráficos de 5, de 15, de 1 minuto, quem estava querendo fazer scalp de 1 minuto e, cara, tá com assertividade baixa, cara, pula para gráficos maiores, vai para swing trade que vocês vão melhorar também, entendeu? Trabalha em gráficos menores quem está mais confortável. Eu trabalho na bolsa com gráficos de 5 minutos, às vezes de 2, entendeu? E swing trade eu trabalho em gráficos diários. Tá? Minha assertividade em swing trade é muito maior, com certeza. Porém, é diferente, a experiência do day trade é um pouco diferente. Tu erra mais, mas quando tu ganha, às vezes tu ganha mais. Então, digamos, tu tem que ter esse gerenciamento para poder trabalhar das duas formas, tá? Porém, trabalhar com gráfico diário, cara, é muito mais confortável. Isso é fato. Se eu fosse trabalhar aqui essa entrada, se eu fosse, né? Cara, esperaria aqui uma regressão, a média de 20, esperaria daqui a pouco 1, 2, 3 de compra, uma trap, como a gente tem aqui. A gente também tem uma armadilha nesse ponto aqui, ó, bem interessante para trabalhar. Não é ali, é essa aqui. Isso aqui foi uma armadilha bem interessante para trabalhar. Junto da armadilha, a gente teve 1, 2, 3 de compra. Então, cara, a gente teve um sinal de compra muito forte aqui nesse momento, tá? Que a gente fez uma correção, bateu na média de 20. Pode ser uma média de 21, tem muita gente que utiliza também a média de 21, entendeu? Então, é dessa forma que tu procura pontos de entrada no gráfico, quando o gráfico já está esticado. Quando tu acredita que ele pode andar um pouco mais, cara, tem que esperar uma correção, esperar alguns candles corretivos para tu poder tentar catar esse ponto de entrada. Porque se tu ficar tentando catar o fundo, digamos, tá corrigindo, vou comprar nesse, por exemplo, tem muita gente que faz isso, tem muita gente que faz isso, vou comprar no 21, vou comprar no 20, vou comprar no 19, vou comprar no 18 e faz aquele preço médio. Só que quando tu faz isso, tu tá tentando acertar aonde tá o teu ponto de reversão, onde é que tu tá acertando, tá tentando catar o fundo, né? Toca uma faca para cima, tenta pegar na mão, né? Como é que tu... Cara, eu acho que a probabilidade de tu se ferrar é muito maior do que tu esperar uma correção, esperar um ponto de entrada definido, né? Tem formas de tu tentar acertar o ponto de entrada definido aqui. A gente teve 2 entradas aqui, teve algumas entradas por gráficos diários aqui, cara, que elas eram bem consistentes. A gente está com, digamos, uma tendência muito forte de alta. Não é tão complicado tu aguardar o ponto certo e fazer a tua entrada
com teu stop num ponto mínimo, por um teu alvo ser daqui a pouco 2 ou 3 vezes maior do que teu stop, entendeu? Então quem trabalhou, por exemplo, essa entrada aqui, ó, esse 1, 2, 3 que também tinha um trap, cara, tu tinha um alvo até, tu poderia ter carregado essa operação aqui, ó, 20%, tá? 20% levando num barra, isso aqui eu explico bem lá pro pessoal, mas é uma coisa bem simples de entrar, né? Tu sempre vai protegendo as tuas entradas embaixo da barra do time frame que tu estiver trabalhando. Tipo aqui no gráfico diário, cara, tu levava 20%, teria estopado aqui em cima, cara. Então é isso que eu tento alertar o pessoal, principalmente das criptos, que é um pessoal que ele tende a querer ganhar dinheiro com o mundo das criptos e muita gente às vezes não quer ouvir, saber da análise técnica, né, cara? O pessoal não quer tentar entender o que acontece, né? Por exemplo, tem um motivo, cara, para esse negócio ter parado exatamente nesse ponto, entendeu? Não parou ali por causa de fundamento, ou seja lá o que for. Cara, por que sempre respeita, né? Essas regiões de FIBO, por que sempre respeita na grande maioria? Sempre, né? Tô falando uma coisa assim, não é sempre. Cara, não é sempre, mas se tu for olhar no gráfico, cara, 70% das vezes, daí 70% das vezes o negócio respeita. Tu vai ignorar o fato de que 70% das vezes respeita essas regiões? Cara, daí tu tá sendo, digamos, teimoso, tá? Então, cara, acho que por hoje é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.